aqui, onde agora nós vamos ver a ideia de quê? De ângulo central. Por que o nome desse ângulo ele é ângulo central? É porque o vértice dele é o centro da circunferência, né? Então, o que acontece é o seguinte. Quando eu tenho um ângulo central, supondo que fosse o ângulo X, sempre para essa definição é simples assim, ó, que esse ângulo central aqui, que está representado por X, ele vai ser igual ao arco referente a ele. Ó, quem é o arco aqui? É o nosso arco A, B. É só igualar o ângulo central ao arco, não tem outro segredo. Porém, aqui nós temos dois tipos de arco, né? Nós temos um arco menor, que é esse AB, e eu preciso de um arco maior, que é tudo isso aqui, ó. Né? Mas para mim representar ele, a gente deve colocar um ponto aqui, ó. Por quê? Porque como é que eu ia representar um arco menor de AB e o arco maior também de AB? Aí fica sem sentido, né? Então, para me representar o arco maior, a gente deve representar assim, a A passa pelo ponto C e vai até o B. Então, aqui eu tenho o meu arco maior. Tá bom? Então, aqui, ó, vamos aqui no exemplo. Eu tenho aqui meu ângulo central, que é 70. Então, quem é o valor desse arco AB? Não precisa calcular, senhores, porque o ângulo central é igual ao próprio arco. Aí, quem é AB? Professor, como é que eu descubro o arco maior? O arco A passa pelo C e vou para o B. É simples, uma circunferência toda é quantos graus? 360. Então, ó, basta eu pegar 360 e tirar um pedacinho ali que é 70. Então, o meu arco vai ser igual a 290. Senhores, é isso aqui que nós vamos aplicar nas questões. Vocês vão ver que de fato só é isso mesmo. Vamos lá, para a primeira aí. Então, a primeira questão diz o seguinte. Ele manda eu determinar a medida dos arcos maior e menores, né? Então, a medida dos arcos maiores e menores. Então, senhores, é o seguinte. O meu ângulo central, aqui no caso na figura, ele é 75, né? Então, meu arco menor aqui, ó, é AB. Ele também é igual a 75. Porque o meu, isso é uma definição, não é eu que estou inventando, não. O ângulo central, ele é igual ao próprio arco, só isso. Entendeu? Tá aqui, ó. Beleza. Agora, isso aqui foi o arco menor. Professor, como é que eu acho o arco maior? O arco maior é o arco A, passa pelo C e vai para o B, ó. Ele é quem? Tudo isso aqui, quando eu penso em circunferência, vale 360. Então, eu vou subtrair o que ele me deu, que é quanto? 75. Então, o meu arco maior, ele é 360 menos 75. Então, eu vou ter quantos? 285. Beleza? Olha como foi simples. Esse aqui, professor, não está me dando a medida do ângulo central. Tá sim. Isso aqui nós sabemos que é um ângulo reto. Se ele é um ângulo reto, ele é igual a 90 graus. Então, eu tenho o meu ângulo central, que o meu arco é exatamente a medida desse ângulo central. Então, o meu arco menor AB, ele mede 90 graus. Como é que eu calculo o meu arco maior? Simples. O meu arco maior, que está representado aqui por A, passa por C e vai até B, ele é a medida de toda a circunferência, tirando o ângulozinho que ele me deu ali, o ângulo central. Ó. Então, o meu ACB, ele é igual a 270. Não tem erro, senhores. Tá bom? Se você for analisar aqui, ó. Aqui 285 mais 75, nós vamos ter 370. Se aqui eu tenho 285 com 75, nós estamos 360. 270 com 90, 360. Porque a gente pensa na circunferência como um todo em graus. Olha essa questão aqui. Eu sei que todos esses pedacinhos aqui tem que valer o ângulo que corresponde à circunferência, que no caso é 360, quando a gente pensa no total, né?
Então, aqui está muito fácil, ó. Esse x, vamos somar tudo. X mais 56 mais 56. Em vez de eu somar, sabe o que é que eu faço? É esse 56 quantas vezes? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 56 vezes 5. Que tudo isso aqui tem que dar igual a quanto? 360, não é isso? Então, vamos lá. X mais, olha, vamos multiplicar isso aqui. 5 vezes 6, 30 vai 3. 5 vezes 5, 25 com 3, 8. Pronto, olha. Que tem que dar igual a 360. Por quê, professor? 360 de novo. Porque toda a circunferência em graus tem que dar 360. Por isso que eu somei tudo. Ah, não somou, multiplicou a mesma coisa. A adição de mesma parcela, ela gera uma multiplicação. Então, vamos aqui. X é igual, virou uma equação do primeiro grau. 360 menos 280. Logo, x é igual, olha, vamos subtrair 80 graus. É o valor exatamente daquele ângulo central ali, né? Se por um acaso ele pedisse o valor desse arco aqui, seria a mesma coisa, porque ele representa esse ângulo central. Então, ele também seria 80. Porque o ângulo central, ó, o ângulo central, ele corresponde ao arco, tá bom? Vamos aqui para a terceira, mesma lógica. Vamos lá, eu tenho as medidas de quem? Talvez você não está encontrando o valor desse ângulo, mas esse ângulo aqui nós temos, ó, que é 90. Lembra que o ângulo central, ele é igual ao próprio arco, então quer dizer que esse y aqui, ó, que representa aqui o nosso ângulo de 90 graus, ele já é, ó, 90, não tem o que calcular, já foi. Tá bom? Então aqui está faltando eu calcular quem? O x. Ah, mas o x é do lado de fora. Senhores, qualquer um desses arcos aqui, ó, por exemplo, ele está me dando um ângulo central. Aqui é 70. Ele está me dando um ângulo central. O arco é 135. Aqui ele está me dando um ângulo central. Esse arco aqui é 20. Por causa da definição. Então vamos lá aplicar aqui a nossa continha. Então agora nós vamos achar o x. O y já foi. Então vamos fazer o seguinte. X mais quem? Mais 70. Mais 90, mais 20, que eu estou somando todos os valores, mais 135. Toda essa soma tem que dar o total da circunferência em graus. Então, o x vai ser, soma e conserva o mesmo, sinal. Soma e conserva o mesmo, sinal. Vai dar quanto aqui? 155, que é igual a 360. Estou fazendo logo a continha aqui para ficar mais fácil. Ó. Soma e conserva o mesmo sinal. 150 com 160, nós vamos ter 310 com mais 5. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. 315. Aqui você não faz de cabeça não, você monte as continhas, viu? Vocês não são eu não, não tenta fazer isso em casa não. Deixe só para os profissionais. Vamos lá, então nós temos 360, que está positivo, vem negativo. Logo, x é igual a quanto? 360 menos 315. Até porque vocês estão no 9º ano, né? Pelo amor de Deus, senhores. Então vamos aqui para a próxima. Essa aqui parece uma brincadeira. Em cada caso, uma das figuras a seguir, calcule a medida de x. Ora, o x aqui, ele está me representando o meu ângulo central. O meu ângulo central, ele é exatamente correspondente ao arco dele, ó. Ao arco AB aqui, ó. Né? Não foi isso que é a teoria, que o ângulo central, ele é igual ao arco. Mas que é nosso arco ali? 120. Pronto, é só isso. Olha, o meu ângulo central representado por x, ele é igual ao meu arco que representa esse ângulo, ó. É isso aqui. Então, ó, é igual a AB. Que é o nosso AB. 45. Aqui tá de brincadeira, né? A questão dessa aí. Vamos essa outra aqui. Boa também. Olha só. Na figura temos que os ângulos, ó, ele está me dando o valor dos ângulos centrais. Ele está dizendo que esses ângulos aqui,
Eles são iguais, ó. A igual a B, que é igual a C. O problema aqui é que eles são iguais, mas eles estão sendo representados por forma diferente. Então, já que eles são iguais, vamos chamar o A de X, o C de X e o B de X, né? Então, se eu for analisar aqui, o que é que eu tenho? Que esses ângulos internos aqui, esse X, mais o outro X, mais o outro X, tem que dar, a soma deles, 3 aqui, tem que dar um total de 360, porque é uma circunferência. Então, aqui nós temos o quê? 3x igual a 360. Olha, isola, x é igual a 360 dividido por 3. Logo, x é 120 graus. Professor, por que eu não poderia somar A mais B mais C igual a 360? Eu posso fazer isso. O problema é que na hora que eu for somar, como é que eu vou somar A com B? B com C, A com C é impossível. Por isso que a gente, já que eles são iguais, que o livro afirmou que eles são iguais, eu preferi substituí-los pela mesma variável, que aí, de fato, fica mais fácil. Então, moral da história. O x deu 120. Ó, mas quem é meu x? É meu A. Então, ó, o A é 120. Quem é x? É o C. 120, já que eles são todos iguais, né? 120. Se eu somar tudo isso, dá 360. Beleza, mas a questão, ele diz o seguinte, que esse ABC é a medida dos ângulos centrais, associado a cada arco. Sim, porque cada ângulo central ele é associado a cada arco. Ó. Por exemplo, o ângulo AB, ele é o meu arco AB. Pronto. O ângulo central não é igual ao arco, então aqui também é 120. O ângulo central não é igual ao arco, então esse arco AC aqui também é 120. Olha, o meu arco B, ele representa quem? Ali o meu arco BC. Então, ele também é 120. Então, aí está a nossa resposta. Determine as medidas do arco AB, BC e CA, né? Então, resolvido aí, tá bom? Olha só. O seguinte. Sabendo que o triângulo AOB, ele é isósceles. Eu tenho que saber o que é um triângulo isósceles. É aquele triângulo onde eu tenho dois lados iguais e um diferente. Vou até desenhar o próprio triângulo aqui, tentar desenhar ele aqui. Olha. Se ele é isósceles, senhores, esses dois lados aqui são iguais e esse aqui é diferente. Eu tenho que ter dois lados iguais e um diferente. Beleza. Nos triângulos, quando a gente estuda no 7º ano, que as relações dos triângulos é o seguinte. Os lados influenciam nos ângulos internos e os ângulos internos influenciam nos lados. Aquela parte de congruência. Então, ó, se eu tenho dois lados iguais e um diferente, eu vou ter dois lados iguais e um diferente. Então, aqui, ó, aqui são iguais, ó. Por que eles são iguais? Porque são os ângulos da base. Resumindo, para que eu estou falando nisso? Porque aqui, senhores, ó, se aqui é 35, aqui também é 35, ó. Beleza? Então, que figura é que nós temos? Um triângulo. Lembra quanto é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? 180. Então, ó, vou pegar aqui o x, mais quem? Mais 35, mais 35, que é igual a 180. Professor, mas você não estava somando ali anteriormente tudo, igualando a 360, quando a gente pensava na circunferência em todo. Aqui a gente já está pensando aqui, ó, no triângulo, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Sinais iguais soma e conserva o mesmo sinal. Então, aqui dá 70, né? Isola o x. O x vai ser quem? 180 menos 70. Logo, o x vai ser 110. Já achei o x. O que é o x? O x é o nosso ângulo central. Que ele mede quanto agora, que eu acabei de descobrir? 110. Mas lembra que o ângulo central, ele é a medida do seu próprio arco aqui, ó. O ângulo central é esse aqui, ó. Ele é igual a esse próprio arco aqui, senhores, ó. Então, o y não precisa calcular. Ele também vai ser 110. Tranquilo aí, senhores? Outra aqui, muito boa. Sabendo que o arco BC, esse arco aqui, ó, BC, ele está dizendo que esse arco aqui mede quanto?
80 graus. Se ele é 80, então o meu ângulo central que corresponde a ele, quem é que corresponde a ele? É exatamente o nosso x. Então, nosso x também é quem? 80. Lógico e evidente. Ok. Agora ele manda eu calcular a expressão y menos x. Primeiro eu tenho o valor de x. Ok, mas preciso descobrir o valor do y. Senhores, isso aqui é um ângulo de quantos graus se eu juntar o x e o y? Dá um ângulo suplementar. Então, ó, para mim achar o y, eu penso da seguinte maneira, que esse y mais 80 tem que dar 180. Isolo o y, que é igual a 180 menos 80. Logo y, olha só quem é meu y, 100 graus, né? Então aqui vale quanto? 100. E aqui também vale 100, porque o ângulo central é igual ao próprio arco. Esse arco aqui, ó, AC, né? Ok, mas o que a questão quer? Ele quer a subtração de y menos x. Quem é nosso y que nós acabamos de descobrir? 100. Quem é nosso x? 80. Então, a subtração deles vai dar 20. Entendeu aí, senhores? Questão tranquila, né? E por último, nós temos aqui o seguinte. Na figura a seguir, as cordas AB e RS são congruentes. No triângulo, são congruentes nessas cordas aqui, ó. Certo? Está dizendo que elas são iguais. Agora aqui o que eu acho estranho é o seguinte. Como é que corda... então corda, ele está falando em segmento. Corda é isso aqui, ó. Vamos lá. AB, lembra o que é corda? É um segmento de reta que toca a circunferência em 2 pontos. Isso aqui seria a corda. Corda RS. Tá aqui minha corda. Como é que ele representou a corda com o símbolo de arco aqui? Aí fica estranho, né? Então aqui, ó, eu acho que o livro contextualizou errado. Então tinha que ser um segmento para representar a corda. Porque do jeito que ele botou ali não seria corda, seria arco. Mas tranquilo, é só uma correção aí. Você pode afirmar que os triângulos AOB e ROS são congruentes, que eles são iguais? Em caso de afirmativo, que caso de congruência justifica a sua resposta? Vamos lá, primeira coisa. Sabemos que do centro até um ponto qualquer na circunferência nós temos quem? O raio. Então aqui também é raio. Daqui para cá também é quem? Raio. Então aqui também eu tenho raio. E os raios na circunferência todos são iguais. Então, ó, eu entendo, vamos lá, que esse triângulozinho aqui, ó, vou até desenhar eles aqui, tentar desenhar eles aqui. Vamos lá. Vamos aqui. Que aqui é raio, né, que é o ponto O, aqui é raio, aqui é B. Eu tirei os triângulos dali para que a gente entenda, senhores. Aqui é A, S, R. Ele diz que ele veio me falando no início que essas cordas são iguais, então são congruentes. Então, senhores, qual é a relação de congruência que eu tenho aqui no triângulo? Lado, lado, lado. Entendeu? Porque, ó, os lados deles são congruentes. Os três lados aqui, ó. Ele vem me afirmando primeiro que esses dois é congruente. Essas cordas aqui. Depois eu descobri que tudo isso aqui é raio. Então, a minha congruência aqui é dos lado, 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 né? Que a gente escreve aqui, ó, L, L, L. Então aqui, senhores, a gente finaliza a nossa atividade. Então, bons estudos aí, não há justificativa para não entregar a resolução das atividades. Então, bom dia, até a próxima.